Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Gente, não é novidade para ninguém que o Brasil inteiro está enfrentando aí uma crise de doenças respiratórias. Chama-se síndromes de respiratória aguda. São as gripes aí, as broncopneumonias, essas doenças que chegam junto com o inverno. E o tempo seco aqui em Mato Grosso é um caso muito grave. Nós já estamos nos aproximando desse período. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Juliano Castiglione. Ele vai nos explicar um detalhe. Nós vamos falar principalmente para familiares e pacientes oncológicos. São pessoas que estão em tratamento do câncer, que eles precisam ficar atentos a algumas recomendações que nós vamos falar aqui com o doutor. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Doutor. Doutor, pegou gripe? Pego, né? Filho pequeno, a gente acaba pegando direto. Pegou uma gripe agora. Né? Não tem como não pegar. Aí a minha esposa acaba pegando tudo. Pois é, eu também peguei esse resfriadinho com essa chegada do frio. O frio deu uma amenizada, sim. A gripe me pegou. Acho que quase ninguém está conseguindo escapar desse resfriadinho, né? Agora o senhor trouxe um assunto bastante delicado e interessante para a gente tratar, que é a questão dos pacientes oncológicos. O que acontece quando o paciente oncológico fica resfriado? Então o paciente oncológico, ele já por si, devido ao tumor em si, ele já tem uma imunidade um pouco mais deficiente, né, imunocomprometida. Ainda mais se você associar o câncer, que já tem um imunocomprometimento, com um tratamento que também vai deprimir a medula óssea e, consequentemente, vai imunodeprimir mais ainda o paciente. Então, nesse momento que de junho, julho, agosto, que nós temos maior chance de ter casos de influenza, né, de broncopneumonia por pneumococo. Obviamente que esses pacientes oncológicos eles devem fazer uma cobertura vacinal para prevenir essa infecção, né, respiratória, essa síndrome respiratória aguda, vamos dizer assim. Então, neste caso, o ideal é nós conseguirmos fazer com que os pacientes oncológicos façam uma cobertura vacinal para diminuir a chance dessa infecção no futuro, próximo, durante o tratamento, principalmente. Então, eles ficam mais fragilizados quando eles estão em tratamento. Quais tipos aí de tratamento? A questão da químio, o que é? Principalmente a quimioterapia, transplante de medula também está relacionado. Então, os pacientes normalmente oncológicos, eles já têm aproximadamente 12 vezes maior chance de ter uma infecção por pneumococo, principalmente, comparado à população geral. Né? Essa pneu, como é que chama? Pneumococo é a bactéria que produz a broncopneumonia, né? Que vai causar ela. Então, você já tem 12 vezes chance, se você já tem câncer, em ter broncopneumonia por pneumococo comparado à população em geral. Se você está fazendo um tratamento oncológico como quimioterapia, essa chance já aumenta lá para 23 vezes, em torno de 20 vezes. E se você teve um transplante, né, que aí já são mais tumores hematológicos nesse caso, aumenta ainda para quase 40, né? Então, assim, esses pacientes, eles são mais frágeis, então a gente tem que fazer essa cobertura vacinal para diminuir a chance de evoluir para uma influenza, um resfriado, gripe, e até poder, esse resfriado, gripe que é viral, causar uma pneumonia bacteriana depois, evoluir para uma pneumonia bacteriana, porque isso vai levar a maior chance de internação desse paciente, né? Pensando em saúde pública, né? Maior chance de infecção bacteriana, maior chance de internação, maior gasto dos cofres públicos, né? Então, a questão da vacinação aí vai prevenir de você ter esse gasto, né? Então, por isso que é muito importante o governo bater nessa tecla. Essa questão da vacinação, você fala vacinação, qual a vacina que é destinada para esses pacientes? Tem uma específica ou é essa que, por exemplo, aqui em Cuiabá já está destinada para todo mundo tomar? Questão da influenza e do pneumococo, não tem uma vacina específica para o paciente oncológico. Então, a vacina que você usa na população em geral, você usa no paciente oncológico. Óbvio que tem tipos de vacina. Então, tem vacinas de vírus ou bactérias atenuadas e vírus e bactérias inativadas. Essas são as divisões das vacinas, né? Quando você tem uma bactéria ou um vírus atenuado, o paciente oncológico ele não pode fazer essa vacina durante o tratamento. Ele tem que fazer pelo menos 4 semanas antes
ou pelo menos 3 meses após o término do tratamento. Agora, quando é vírus de bactéria ou vírus inativado, você pode fazer a administração da vacina num paciente oncológico durante o tratamento em si. Óbvio, a gente precisa de uma resposta imune no nosso corpo para poder criar essa condição de defesa do nosso corpo contra aquela doença que nós estamos fazendo a vacina. E então, durante o tratamento, como a imunidade está baixa, essa resposta imune não vai ser tão boa assim. Entendi. Então, nós temos que fazer a vacina e provavelmente vamos ter que fazer reforço depois que terminar o tratamento. Mas podemos fazer durante o tratamento a vacinação dessas vacinas de bactérias ou vírus inativados, né? A influenza e a questão do pneumococo são vírus e bactérias inativadas. Então, você pode fazer durante o tratamento. Mas o ideal é você fazer antes de iniciar o tratamento, pelo menos de 4 a 15 dias antes dessas bactérias e vírus inativados, né? Dessas vacinas aí. E porque vai ter uma resposta imune melhor e, consequentemente, você vai ter uma defesa melhor do que se você fizer durante o tratamento em si. É porque a imunidade da pessoa que está fazendo tratamento oncológico fica bastante baixa, né? Justamente, ela fica comprometida devido ao tratamento e devido ao tumor em si. Então ela fica bem suscetível. Então ela fica bem suscetível. Por isso que a gente tem que fazer essa cobertura para poder não ter infecção durante o tratamento. Porque infecção durante o tratamento você leva também, consequentemente, a atraso do tratamento. E, consequentemente, levando ao atraso do tratamento, você tem um desfecho pior também do que você quer para o tratamento da doença. Às vezes, os pacientes, como jornalista, eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns pacientes e às vezes eles ficam muito exauridos de ficar indo ao médico, ficar indo a centrinhos de saúde, né, para cuidar daqueles sintomas, né, Sim. os sintomazinhos, a febrinha, a dorzinha, porque eles, né, estão passando por aquele momento delicado. E aí quando vem um resfriado... Tem até um trauma, né? né, que a gente não tem nem o que dizer, né? Que é muito doloroso. Então, quando eles têm esse resfriado, começa a sentir aquele sintoma que a gente começa a sentir neles, é diferente, né? Tipo, a gente que não tenha câncer, né? A gente fica gripado, a gente começa a sentir ali aquela indisposição, o espirro, a febrinha. Deles tem algum sintoma que é diferente, que eles podem identificar, e aí eles têm que procurar o médico para saber se é uma gripe, se é uma influenza, ou eles podem fazer igual a gente às vezes, né? Vai na farmácia, compra ali um gripal, né? Um remédio e toma. Os sintomas são basicamente os mesmos. Não vai mudar do paciente oncológico para o paciente não oncológico na questão do sintoma de um resfriado, de uma gripe, de uma broncopneumonia em si, né? Por pneumococo. Agora, nós orientamos como médicos assistentes, oncologistas assistentes daquele paciente, que sempre que tiver algum sintoma, entrar em contato com o seu médico. Entendi. Porque a depender do que ele está fazendo de tratamento em si, se ele tem febre, ele tem que procurar um pronto atendimento urgente. Por quê? Se tem febre durante um tratamento com quimioterapia, vamos dizer assim, quer dizer que ele pode estar tendo uma neutropenia febril. O que é isso? É quando as células de defesa estão baixas e ele está tendo febre. Então, se você está tendo infecção e com células de defesa baixa, a maior chance de essa infecção generalizar, causar uma sepse, um choque séptico e ter que internar por causa disso. Então, por isso que tem que comunicar. Tem que comunicar, porque tem pacientes que estão durante o tratamento, se está tendo febre, a gente tem que pelo menos fazer um hemograma para ver como estão as células de defesa desse paciente. Então, tem que fazer esse examezinho para ver a situação. Para ver a situação imunológica do paciente durante o tratamento. Então não pode achar que eu vou tomar aqui um remedinho e seguir. É perigoso. Poder tomar um antigripal? Pode, não é contraindicado. Mas eu oriento sempre avisar seu médico, sempre comunicar ele. Eu tenho um exemplo de uma paciente ontem que gripou, resfriou e atrasou a quimioterapia dela por causa do resfriado. Atrasamos por 1 semana para ver ela recuperar. Não teve febre, mas tem sintomas gripais, coriza, espirro, tosse. Então a gente orienta a manter observação, observar se vai ter febre ou não, né? E ela tinha tomado a vacina, doutor? Não tinha tomado a vacina. Eu tenho um mestrado, o meu mestrado é cobertura vacinal em pacientes oncológicos. Eu fiz lá em Campinas, no HC da Unicamp, na rede Mário Gatti, que são 2 serviços SUS de oncologia.
E por incrível que pareça, em torno aí de 250 pacientes que eu coletei dados, apenas 40 tinham vacinas, e a maioria das vacinas eram apenas da influenza. Então, assim, não tinha cobertura vacinal completa do paciente. A gente vê, não o paciente só oncológico, mas os pacientes em si, as pessoas em si, depois da primeira infância, acabam não fazendo a cobertura vacinal adequadamente. Então, isso também você transfere isso para o paciente oncológico. Ele também não faz a cobertura vacinal normalmente completa. E nós temos a indicação de se fazer, principalmente antes do tratamento. Mas é porque a ânsia do tratamento, aquela situação é tão traumatizante, tão delicada, quando você dá o diagnóstico, faz o estadiamento, você planeja o tratamento para aquele paciente, que acaba muitas vezes, é o erro do próprio médico, na verdade, não orientar a fazer essa cobertura vacinal, porque o paciente em si, ele não tem essa informação, ele não tem esse cuidado, abalado, ele está abalado, ele não tem aquele cuidado de cobertura vacinal no momento, só que ela é muito importante. Porque você fazendo a cobertura vacinal, você diminui a chance de internação do seu paciente, de atraso do tratamento oncológico do seu paciente. E ele também, não, se for internado, não corre risco também de ficar em um hospital, e aí, você sabe, né? Justamente, porque você internando no hospital, obviamente você tem maior chance de uma infecção secundária ali e acabar entrando num ciclo vicioso dentro do hospital e internações frequentes ali. Só cresce. O aumento do tempo de internação. Doutor, quais são as vacinas que o paciente tem que tomar? Vamos fazer um checklist aí. Então, na verdade, as vacinas, principalmente são os vírus atenuados, inativados ou bactérias inativadas, né? Então, assim, você pode fazer... Eu não vou falar de BCG porque é já de primeira infância, dos pacientes oncológicos, estou falando de pacientes acima de 18, vamos dizer. Então, a tríplice ou quádriplice bacteriana você pode tomar. Você pode tomar de meningococo C, meningococo ACWY. Você pode tomar também a de vírus sincicial respiratório. Uma de grande importância, que acima dos 50 anos você pode tomar, é de herpes zoster. Eu não acho que está tendo na rede pública ainda, acho que só está tendo na rede privada. Mas herpes zoster é muito importante, porque muitos pacientes oncológicos, ele tem esse quadro de herpes zoster. Mesmo que você teve o quadro anteriormente, você pode tomar vacina. Contra o pneumococo e contra a influenza, é de grande importância você fazer o uso dessa cobertura vacinal. Ainda mais que a gente falou no início da entrevista aqui, você tem maior risco de infecção, principalmente por pneumococo no paciente oncológico comparado à população em geral. Tem também uma de grande, suma importância a vacinação contra o HPV. Porque a vacinação contra o HPV, ele vai... Aí eu não falo tanto do paciente oncológico em si, já está oncológico, mas para a população em geral. Porque a vacina contra o HPV, ele previne câncer. Então ele previne câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de cabeça e pescoço, câncer de canal anal e câncer de colo de útero. Porque todos esses cânceres que eu estou falando, eles estão associados ao HPV. Então, por isso que o Ministério da Saúde bate muito em fazer a vacina do HPV nos adolescentes, nas crianças e adolescentes, porque, consequentemente, você diminui a infecção para blindar, você diminui, consequentemente, a infecção do HPV, e isso, no futuro, você vai diminuir a incidência de cânceres relacionados ao HPV. E aí, também, diminui chance de diagnóstico de câncer relacionado ao HPV, diminui gasto, diminui internação, por isso... Então, também vai ter uma economia aí nos cofres públicos da saúde aí, a vacina do HPV. Então, é uma prevenção mesmo, né? Então, principalmente basicamente são essas vacinas aí que nós temos que utilizar. Se puder fazer a cobertura da hepatite B também, esqueci, né? É verdade. Da hepatite B também a gente tem que utilizar. Então, se você conseguir fazer essa cobertura vacinal 4 a 2 semanas, principalmente 4 semanas antes do tratamento em si oncológico, seria o ideal. Doutor, tem uma lenda, eu vou tirar essa dúvida com o senhor, tem uma lenda aí entre a gente, povão, que não é médico, que diz que quando toma a vacina da gripe, a pessoa fica gripada, fica mal. No paciente oncológico, quando ele toma essa vacina, ele fica mais debilitado ou não existe isso? Não que ele fica mais debilitado, mas ele pode mimetizar sintomas do resfriado em si, como qualquer um. Mas a gente toma e fica gripado ou não? Não é que fica gripado, você tem algum sintoma, porque você está dando um vírus
inativado ali. Então você vai ter uma resposta imune. A resposta imune vai levar um pouco, você ter um pouco de dor no corpo, pode levar uma febrícula, você pode ficar um pouco... uma coriza leve, mas é um quadro muito menor do que um resfriado comum mesmo, uma gripe em si, né? Eu vejo muita gente que tem medo de tomar a vacina porque, mas eu vou tomar e vou gripar depois. Sim, não necessariamente isso irá acontecer, né? Então, toma aí se tiver uma indisposição ali, que isso reação da vacina em si, né? Toda vacina tem reação. Eu vou falar por experiência própria, eu tomei a do Covid, a primeira dose. Nossa, parecia que eu tinha pegado o Covid uns 2 meses antes de tomar a vacina. Parecia que foi uma madrugada só, mas parecia que eu tava com Covid. Dor no corpo, coriza, febre, né? E ainda mais que era uma vacina nova, né? Naquela época. Qual foi a que o senhor tomou na época? A primeira foi a AstraZeneca. AstraZeneca. E aí deu uma reação pesada naquele momento. Falei, nossa, eu sabia que eu não estava com Covid, mas o sintoma foi uma madrugada, sudorese, né, profuso, mas depois passou. Muita gente passou por isso, né, na vacina do Covid. Até um adendo que a vacina do Covid também está indicada em realizar nos pacientes oncológicos. Podem tomar. Podem tomar, não tem Qualquer problema. uma. Qualquer uma. Tá? Certo. No momento não tem contraindicação de nenhuma do que tem no mercado de vacina do Covid. Agora o senhor trouxe uma situação que eu achei muito interessante, que é a questão das pessoas que convivem com esse paciente, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar da pessoa, né? Daquela pessoa que está enfrentando o câncer, que aí a gente deixa para lá a nossa saúde, deixa de ver essa questão também das nossas vacinas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, a gente sempre orienta a questão de fazer a cobertura vacinal dos conviventes. Os conviventes são os parentes próximos, os parentes que moram com aquele paciente oncológico e os profissionais de saúde que também têm um contato com o paciente, né? Então, o médico assistente, a equipe de enfermagem, a equipe da fisioterapia, o que está psicóloga, né? O pessoal da farmácia que manipula a droga ali da capela para poder infundir no paciente. Então a equipe multiprofissional inteira tem que fazer a cobertura vacinal para proteger o paciente em si. Uma coisa de interessante é a vacina da poliomielite, que é via oral. Na criança que tem em casa do paciente oncológico, evitar tomar via oral para tomar inativada. Então, porque a VOP, né, que é a via oral da poliomielite, muitas vezes ela tomando via oral, ela acaba eliminando aquele vírus atenuado por fezes. E aí acaba você podendo ter a infecção do paciente oncológico na casa por essa eliminação, porque a medicação é via oral, a vacina é via oral. Então eles pedem para usar de vírus inativado da poliomielite nas crianças que estão convivendo com pacientes oncológicos. Então tem esse adendo aí de mudança da vacina na criança que está convivendo com paciente oncológico. Certo. Doutor, para a gente encerrar, onde que o paciente oncológico encontra... por exemplo, ele está assistindo nosso programa agora, então se o doutor falou, eu vou correr atrás aí das minhas vacinas. Onde que ele pode ir tranquilo, que não tem, né? Que ele não possa ir aí, sei lá, num posto de saúde que está mais lotado, numa UPA, Sim. né? O posto de saúde você consegue fazer o ideal, né? a vacinação. Você pode também fazer isso via particular, né? Nas clínicas de imunobiológicos, né? De imunologia. É muito caro, é muita vacina, doutor. Mas é muito caro. Agora tem o Centro de Referência Imunobiológica Especial, que se eu não me engano, é lá na Togo Pereira, eu acho que é lá no Sermac, ali no Porto. Então, eu normalmente mando meus pacientes irem lá, porque eles acabam, pacientes oncológicos, imunodeprimidos em geral, pacientes especiais, acabam indo para lá com HIV, eles acabam sendo atendidos lá para fazer essa cobertura vacinal. E aí lá tem um manual do CRI mesmo, que aí eles vão conseguir, com a idade do paciente, fazer a cobertura vacinal para aquele paciente adequadamente. Porque a gente está falando assim do centro de saúde, porque o centro de saúde está ali naquela rotina, eles atendem todos os casos, né? Mas aí quando você vai num lugar que é específico para imunização...
É diferente. E aí, como o paciente já está fazendo esse tratamento, ele pode ter mais liberdade para poder conversar, falar se está fazendo a químio, como que não está, e esse profissional ser mais atencioso, né? Eu penso assim. Sim, não, com certeza. Acho que é por isso que o senhor até orienta, né? E eu oriento para lá porque lá é onde vai fazer a cobertura vacinal corretamente desse paciente oncológico com a faixa etária dele. Tá certo. Doutor, onde que ele encontra? No Instagram? No Instagram é Dr. Castiglione. A gente vai Realmente deixar aí. O nome não é fácil, né? Associado a castigo, né? Eu brinquei com ele aqui. Tem um podcast também, e o Dr. Gabriel Zanardo lá da Oncomédia também, que chama Do Outro Lado da Mesa, tem no YouTube, tem no Spotify também. E aí na sua rede social encontra seu tem um link lá. Acho bacana porque dos pacientes oncológicos, porque lá acaba a nossa intenção do outro lado da mesa, porque eu e ele vivemos também o outro lado da mesa. Eu também fui acompanhante de paciente oncológico, minha mãe é paciente oncológica, o pai dele foi um paciente oncológico, então a gente traz essa experiência, traz pacientes oncológicos que falam de alguns assuntos de atividade física, de experiências que passaram, de outras acompanhantes que passaram experiência com um paciente oncológico. Vocês vivem isso, né? A gente vive isso, então é bem bacana o podcast. Parabéns, maravilhoso essa criação de conteúdo. Eu acho que quanto mais a gente puder oferecer informação e qualidade de vida para esses pacientes poderem vencer essa doença, melhor, né, doutor? Com certeza. Obrigada, viu? Adorei conhecer o senhor, adorei ter esse outro lado, do outro lado da mesa. Eu que agradeço. Gente, olha, obrigada pela audiência de vocês. Segue o Dr. Juliano nas redes sociais, vai lá também, segue o canal dele no YouTube para você ter aí essas informações mais detalhadas, que aqui a gente 20 minutinhos, passa rapidinho, mas lá você consegue aprofundar mais e ter mais informações, tá bom? Vamos cuidar da saúde, um beijo, hein? Tchau!